Fala, galera, beleza? Pessoal, seguinte, vamos avaliar agora, resolver questões sobre as chaves no modelo relacional. Esse tema que é tão importante e tão cobrado nas provas. Olha só, CESP, SEBRASP 2021 Apex Brasil. Aí pergunta o seguinte: não pode ter o valor nulo, em uma tabela do banco de dados, um campo. Olha só que questão bacana, que questão interessante. Pessoal, quem é que não pode ter valor nulo numa tabela de banco de dados? Quem é que não pode ter valor nulo? É o campo que seja o quê? Que seja chave estrangeira? Não, a chave estrangeira pode ser nula, sim, senhor. Sim, senhora. Chave estrangeira pode ser nula. Não tem problema nenhum da chave estrangeira ser nula. Pode. Não é obrigado existir um relacionamento naquele registro. Que tenha sido utilizado em um índice? Não, pode ser nulo, não tem essa restrição não. Que seja chave primária? Opa! Opa! Que seja chave primária. Se a chave é primária, não pode ter valor nulo, porque ela serve para quê? Para identificar unicamente, para distinguir os registros. Se ela é nula, eu não vou saber quem é aquilo ali. Que dado é aquilo? Que refere ao quê? Tá nulo? Não sei como é que eu pesquiso, por exemplo. Se o CPF tá nulo, como é que eu sei quem é? Como é que eu pesquiso aquele fulano se o CPF dele não tá lá? E a chave é isso. A chave é o campo que vai identificar, que vai diferenciar. Então, letra C. Que represente a data de nascimento, aí a banca vai, né, e coloca coisa nada a ver com nada, só para preencher tabela, né? Vamos lá. CESP Sebrasp 2021, Polícia Federal. Uma hiperchave é uma tupla que permite recuperar uma relação de uma tabela. Certo ou errado, hein? Uma hiperchave é uma tupla que permite recuperar uma relação de uma tabela. Certo ou errado? Pessoal, preste atenção. Conceito de hiperchave não existe. Não existe hiperchave. Ah, professor, mas será que hiperchave não seria sinônimo de superchave? Talvez sim. Talvez sim, talvez não. Mas não existe. Agora, olha só, né? A tupla que permite recuperar uma relação de uma tabela. Pessoal, presta atenção. Galera, presta atenção. Relação é sinônimo de tabela. Então, como é que eu vou recuperar uma relação de uma tabela? São coisas sinônimas. São coisas sinônimas. Então, mesmo que existisse o conceito de chave, mesmo que existisse, né, a gente tem o conceito de superchave, a gente tem o conceito de superchave, mas mesmo que existisse, relação é sinônimo de tabela, então não vai recuperar, mandar outra. Então, ó, morreu, tá? Então, mesmo aqui, pessoal, mesmo que fosse superchave, essa questão estaria errada. Mesmo que fosse superchave, essa questão estaria errada. Por quê? Porque a superchave é para permitir distinguir as tuplas e não para recuperar a relação de tabela. Perfeito? Então, questão errada. CESP Sebrasp 2021, TCE Rio de Janeiro. Superchaves e chaves primárias são utilizadas para diferenciar de maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento. Certo ou errado, hein? Certo ou errado? Superchaves e chaves primárias são utilizadas para diferenciar de maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento. Pessoal, essa questãozinha tá certa. Aí nós vamos ampliar um pouquinho a discussão nela. A gente aprende também com questão. Superchave, chave primária, chave candidata, chave única, alternativa, né? Chave. Todas elas servem para diferenciar de maneira única as instâncias de entidade. Para diferenciar quem? Os registros, as tuplas, as linhas. Todas, tá? Aí ele coloca, o final é que complica o meio de campo. O final é que complica o meio de campo, assim como para facilitar o seu processamento, para facilitar o processamento. Pessoal, olha só. Esse não é o objetivo principal. Não é o objetivo principal da superchave, da chave. Não é o objetivo principal facilitar o processamento. Só que, preste atenção, toda chave
A chave, ela é um índice. Não se preocupe em entender a fundo o que é um índice. Mas saiba que a chave é um índice. E o índice é o quê? É aquilo que eu vou, né, direto no índice e consigo chegar mais rápido na informação. Pensa no sumário de um livro. Você vai lá, pá, tá na página 10, beleza, vai direto na página 10. Você não vai de uma para uma, né? Você não vai de uma para uma. Beleza? Então, ela facilita o processamento porque ela é um índice. Então, você consegue, por exemplo, ordenar. Vamos supor que a chave seja CPF. Você consegue ordenar para o CPF e buscar o número dentro daqueles CPFs. Ah, se o número é menor do que X, eu vou buscar na parte de cima. Se ele for maior, eu vou buscar na parte de baixo. Então, eu consigo otimizar a busca. Isso é funcionalidade do índice, tá? Essa questão é um pouquinho mais avançada. É a funcionalidade do índice. Só que a chave é um índice também. Então, por isso que ela permite facilitar o processamento. Por isso que ela precisa, né, facilitar o processamento. Por isso que a questão está correta. Olha lá. CESP Sebrae 2021 Codevasf. Na modelagem e implementação relacional de banco de dados, uma tabela pode ter no máximo, né, uma única e unique key. Uma única e unique key. Unique key é o quê? Chave única, né? Que é o inglês, né, pessoal? É verdadeira essa afirmação ou é falsa, hein? É certa essa afirmação ou é errada? Quero ver vocês marcarem. Na modelagem e implementação relacional, uma tabela pode ter no máximo, aqui é T, né? Pode ter no máximo uma única e unique key. Não, pessoal. Unique key, lembra que são as chaves que não foram escolhidas lá como chave primária. É sinônimo de quê? De chave secundária, chave alternativa. Pode ter mais de uma. Pode ter mais de uma. O que é que vai ter uma única? O que é que vai ter uma única numa tabela? A primária. A primária só vai ter uma. Pode ter quantas chaves quiser. Pode ter 25 chaves na tabela. Mas é somente uma que vai ser escolhida como primária. Então a primária é só uma. As candidatas, as alternativas, as secundárias, as únicas, as chaves, as superchaves, são várias. Podem ser várias. Pode ter só uma? Pode ter só uma. Mas podem ser várias. Então aqui está errado. CESP Sebrae 2020. Um banco de dados relacional organiza os dados em tabela e os vincula com base em campos-chave. E essas relações permitem recuperar e combinar dados de uma ou mais tabelas com uma única consulta. Certa. O modelo relacional, o banco de dados relacional, organiza dados em quê? Em tabela. Como é que essas tabelas são organizadas? Vinculadas com base em campo-chave. Tem as chaves. E essas relações podem permitir a associação entre tabelas. Então, que chave que ele está falando aqui? Está falando da chave estrangeira. Estrangeira. Está falando da chave externa. É ela que faz, né? Ela que faz essa associação de uma ou mais tabelas numa única consulta. Então, correta demais a questão. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. Em um banco de dados relacional, a chave candidata à primária é formada por um ou mais atributos que identificam uma única tupla. Em um banco de dados relacional, a chave candidata à primária é formada por um ou mais atributos que identificam uma única tupla. Certo ou errada? Certo ou errada? Sim ou não? Sim ou não, né? Valendo uma aprovação no concurso público. Você troca essa vida de concurseiro por um salário de aprovado em concurso público? Sim ou não? Certa? Certíssima. Certíssima. Pessoal, presta atenção. Qualquer uma das chaves, exceto a chave estrangeira, serve para identificar tupla. Então aqui pode ser candidata, pode ser primária, pode ser candidata primária, pode ser alternativa, única, superchave, chave. Qualquer uma dessas. Isso aqui vai estar verdadeiro. O único caso que isso aqui vai estar errado é se for chave estrangeira. Ou se for algum termo que não existe. Beleza? Então lembra sempre. Falou em identificação de tupla, eu posso falar de superchave, chave candidata, alternativa, secundária, única, primária. Eu só não posso falar de chave estrangeira. Então, questão correta. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. A restrição de integridade referencial
exige que os valores que aparecem nos atributos especificados de qualquer tupla na relação referenciadora também apareçam nos atributos de pelo menos uma tupla na relação referenciada. E aí, pessoal? Restrição de integridade referencial. Exige que os valores que aparecem nos atributos especificados de qualquer tupla na relação referenciadora também apareçam nos atributos de pelo menos uma tupla na relação referenciada? Certo, é isso mesmo. Ou seja, olha só. A chave estrangeira, os valores da chave estrangeira têm que estar associados a um valor existente. Ou seja, tem que aparecer em pelo menos uma tupla. Tem que aparecer na outra tabela. Ou na tabela referenciada, que pode ser a mesma, inclusive, né? Mas isso aqui está correto. Isso é a restrição de integridade referencial. Eu não posso, na minha chave estrangeira, ter um valor que não se associa com o valor existente. Tem um valor lá na minha, tabela A, tabela B. Tabela A, tabela B. Aí tem aqui o CPF do proprietário. Na tabelinha veículo, tabela de veículos. Aí olha lá, tabelinha de veículo, vem. Esse CPF que está aqui preenchido, ele tem que apontar para um CPF válido aqui. Ou seja, se aqui tem 1, 2, 3, alguém nessa tabela tem que ter o CPF 1, 2, 3. Se não tiver, não está respeitando a restrição de integridade referencial. Então, questão correta. Chaves, CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. Chaves estrangeiras não podem ser nulas. Chaves estrangeiras não podem ser nulas. E cada registro na tabela deve possuir uma e somente uma chave estrangeira. Quero ver agora. Quero ver se você tá craque mesmo. Diz essa daí. Chaves estrangeiras não podem ser nulas e cada registro na tabela deve possuir uma e somente uma chave estrangeira. Certo ou errada? Certo ou errada? Certo ou errada? Certo ou errada? Diz aí. Pessoal, chaves estrangeiras podem ser nulas sim. Quem não pode ser nula é quem? Chave primária, chave secundária, chave estrangeira pode. Aí ele diz mais. Cada registro na tabela deve possuir somente uma chave estrangeira? Não. Eu posso ter mais de uma. Pensa aqui, num funcionário. Pensa num departamento. E pensa num projeto. Aquele funcionário pode estar alocado no departamento, aí eu vou ter uma chave estrangeirazinha aqui, né? Para departamento. E ele pode estar participando de um projeto. Eu vou ter uma chave estrangeira aqui para apontar para o projeto. Eu posso ter quantas chaves estrangeiras forem necessárias para implementar o modelo, para colocar o modelo. O que é que eu não posso ter mais de uma? Só tem uma chave que eu não posso ter mais de uma, que é a primária. A primária eu não posso ter mais de uma. Mas as outras pode. Chave estrangeira pode ter mais de uma. Chave candidata pode ter mais de um, e é justamente o que define a chave candidata. Chave pode ter mais de uma, super chave mais de uma, e etc. A estrangeira também pode ter mais de uma. A única que não pode ter mais de uma é a primária. A única que não pode ter mais de uma é a primária. Então isso aqui está incorreto. Incorreto. CESP 2019, Cefaz Rio Grande do Sul. Bate. No modelo relacional, a afirmação duas tuplas distintas em qualquer estado da relação não podem ter valores idênticos para os atributos na chave é. Duas tuplas distintas em qualquer estado da relação não podem ter valores idênticos para atributos na chave. Isso aqui é falso? Não, isso é verdadeiro, isso é uma afirmação verdadeira. Não posso ter duas tuplas com todos os valores idênticos. É verdadeira essa afirmação. Verdadeira. Uma restrição de domínio do modelo? Não, domínio é o tipo de dados que é aceito ali. Não tem nada a ver com ser tupla distinta ou não. Propriedade exclusiva do modelo objeto relacional? Não, isso é propriedade do modelo relacional. Uma condição que deverá estar explícita na representação dos atributos de uma tupla? Representação dos atributos? Uma propriedade da chave do modelo. Propriedade da chave do modelo. Duas tuplas distintas em qualquer estado da relação não podem ter valores idênticos para os atributos da chave. Isso é a chave do modelo. A propriedade chave, ou seja, duas linhas não podem ter os mesmos valores para a chave. Então, letra E, né, pessoal? Letra E. Presta atenção. CESP 2018, STJ. Na criação de uma tabela para os clientes de uma organização,
os atributos de CPF e CNPJ na criação de uma tabela para os clientes de uma organização, os atributos de CPF e CNPJ para pessoas físicas e jurídicas, respectivamente, são a escolha mais indicada para representar a chave primária da tabela. Ou seja, ele está dizendo que o CPF e CNPJ é o campo mais indicado para representar a chave primária da tabela. Aí você tem que pensar um pouquinho. Tem que pensar um pouquinho. Certo ou errado? Tempo. Sim ou não? Certo ou errado? Diz aí, diz aí, diz aí. Olha só. Pessoal, pensa comigo. Se eu tenho minha tabela de clientes, e eu tenho lá Maria, aí eu tenho a empresa Coca-Cola, e eu tenho aqui o campo CPF, no primeiro, tá? CPF, e aqui CNPJ. Maria só vai ter CPF. Coca-Cola só vai ter CNPJ. Chave primária não pode ter atributo o quê? Nulo. Então, como é que eu vou escolher CPF e CNPJ para ser chave dessa tabela se sempre vai ter alguém nulo? Não pode. Sempre vai ter alguém nulo. Não pode. Não pode. Eu tenho que escolher um atributo que seja capaz de distinguir todas as linhas de uma tabela e não somente parte delas. Então, como é que eu faço isso? Eu crio um novo atributo aqui, por exemplo, código do cliente. Aí todo mundo vai ter código do cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Preste atenção, preste atenção. Se fosse uma tabela somente para pessoas físicas, eu poderia escolher o CPF. Se fosse uma tabela somente para pessoas jurídicas, eu poderia escolher o CNPJ. Só que como é uma tabela que tem os dois, então eu não posso escolher nenhum nem outro. Senão fica faltando para alguém. Eu tenho que colocar um atributo novo ali. Perfeito? Então veja que questão inteligente. Veja que questão inteligente. Beleza. FCC 2018, Sabesp. Estagiário. Estagiário. Vamos ver, vamos ver. Considere, por hipótese, que na Sabesp exista uma tabela TAB-SP de um banco de dados relacional denominado BD Sabesp. BD Sabesp. A chave primária da tabela TAB-SP é, chave primária da tabela. Ele quer saber da chave primária. É um campo opcional? Filhão, filhona, não é opcional não. Se é a chave primária, se vai identificar um registro, como é que vai ser opcional? Tem que ser obrigatório. Não pode ser nulo. Então, morreu aqui a letra A. Letra B. Se for simples, ou seja, simples é o quê? Formada por um único campo da tabela TAB-SP. Sendo que este campo deve ter valor único, sem repetições e não pode ser nulo. E não pode ser nulo. Então, letra B é o nosso gabarito. É o nosso gabarito. Tranquilidade, tranquilidade. Olha só, resuminho de chave primária. Tem que ter um valor único, não pode ser repetido e não pode ser nulo. Não pode ser nulo. Letra C. Se for composta, deve ser formada por pelo menos 3 campos. Não. Se for composta, é por pelo menos 2. Chave simples, único atributo. Chave composta, mais de 1. Não necessariamente 3. Mais de 1. D. É um campo que deve existir em todas as outras tabelas do banco de dados BD Sabesp. E seu valor inicial deve ser nulo. Não, nada a ver. É o campo cujo nome padrão é TAB SP PK. Pessoal, isso aqui não é a qualidade da chave, tá? Professor, quer dizer que não pode ter um nome padrão? Pode, mas isso aí é sistemática, né? É padronização de quem usa o banco de dados, de quem tem suas regras de padronização lá. Isso aqui não tem nada a ver com o conceito da chave. Lá na empresa, lá na organização, pode ter uma sistemática, uma padronização de nomenclatura. Aí pode ser que sempre se use isso aqui, beleza, mas é regra da organização que está usando o banco de dados. Não é regra da chave primária, não. Mas a letra B não tem dúvida, né? A letra B está bem clara. FCC 2018, TCE Rio Grande do Sul. Considere
que uma tabela de um banco de dados relacional possui uma chave primária composta por um único atributo. Olha só, que é interessante aqui, né? Que a gente tem que fazer a leitura completa, né? Porque se eu paro aqui em chave composta, eu vou achar que é por mais de um atributo, né? Mas é composta no sentido de composição. Composta por um único atributo. Essa tabela tem como propriedade a chave primária não pode ser nem do tipo booleano, nem do tipo inteiro. A chave primária não pode ser do tipo booleano, nem do tipo inteiro? Pode, pessoal. Pode, né? Booleano não, né? Booleano não. Por que booleano não? Porque verdadeiro ou falso só. Booleano é verdadeiro ou falso só. Se eu tenho uma chave booleana, eu só vou poder ter 2 registros na tabela. Então, complicado, né? Agora, inteiro? Inteiro? Pode ter. Chave inteira, não tem problema nenhum. A chave primária deve ser do tipo inteiro longo. Não, pode ser inteiro, pode ser até cadeia de caracteres. O mais normal é usar número inteiro, né? Mas não é obrigatório, não. Metade dos seus registros, no máximo, pode ter esse atributo com valor nulo. Não, ninguém pode ter. Ninguém. Falou em nulo, chave primária, esquece. Nulo, chave primária não. Nulo, chave primária não. Chave primária não pode ser nula. Chave primária não pode ser nula. Decora. Chave primária não pode ser nula. Chave primária não pode ser nula. Quem pode ser nula? A chave estrangeira pode. Chave primária não. Nenhum par de seus registros pode ter o mesmo valor para esse atributo na chave primária. Matou, né? Ninguém pode ter o mesmo valor para esse atributo na chave primária. Olha só, ele disse que era o único atributo, ou seja, para aquele atributo não pode ter nenhum valor repetido. Por que é importante ele dizer isso? Porque olha só, se era formado por mais de um campo A e campo B, significa que eu posso ter o mesmo valor para A? Posso, desde que o B seja diferente, né? Alguém vai ter que ser diferente se eu tenho uma chave composta, se eu tenho uma chave por mais de um atributo. Não necessariamente os dois vão ser diferentes. Eu posso ter aqui, por exemplo, 1 e 1, 1 e 2. O A é igual, mas o 2 é diferente. Beleza, o conjunto deles é diferente. Isso que importa. Agora, como ele disse que era só um atributo, então aquele atributo tem que ser sempre diferente. O armazenamento da chave primária deve ser feito de forma criptografada? Não tem essa obrigatoriedade, tá? Não tem essa obrigatoriedade, não. Olha lá. FCC 2018 DPE Amazonas. Considere duas tabelas, S e T, de um banco de dados relacional, sendo A e X chaves primárias da tabela ST, né? Então aqui a chave primária, o A, e o X é a chave primária de T. Geralmente, né, você pode ter o sublinhado para representar a chave primária aqui. Aí ele pergunta, A é X, né? Beleza. A é chave estrangeira na tabela T, ó. Então esse A aqui, ele é chave estrangeira que aponta para cá. Com origem S, beleza. Dessa forma, é correto afirmar que T é chamada de tabela referenciadora? Pessoal, T é quem referencia outra tabela? É justamente. É a tabela que está referenciando a tabela S. Então ela é referenciadora. A S é a quem? A referenciada. Conceitual, né? Questãozinha conceitual matou. B e C formam uma superchave da tabela S? Não posso afirmar nada sobre isso. Não posso afirmar nada sobre isso. Ele não me deu nenhuma informação para que eu saiba se B e C conseguem identificar uma tabela. Então eu não posso afirmar isso aqui. T é chamada de tabela indicativa? Não, T a gente já viu que ela é referenciadora, né? S é chamada de tabela prevalente? Não, S é a referenciada. Y, Z e A formam uma chave candidata de T? Esses três formam uma chave candidata? Não tenho como afirmar. Não sei. Então, morreu. Morreu. Letra A. FCC 2017, DPR Rio Grande do Sul. O modelo relacional de um banco de dados comporta o conceito de chaves primárias e de chaves candidatas, ambas incluindo a propriedade da unidade. Né? Todas as chaves, exceto a estrangeira, têm a propriedade da unidade, que é da distinção das tuplas. Supondo K, um conjunto de atributos T e K, terá a propriedade da unicidade se o número de atributos que compõem K for igual a 1. Não, pessoal. Propriedade da unicidade tem a ver com distinção, não tem a ver com a quantidade de atributos. Posso ter uma chave com mais de um atributo e ainda assim ela ser capaz de identificar as coisas. Que é a função dela. Comportar apenas um índice em seu atributo, nada a ver.
houver apenas um atributo, não houver duas tuplas de T com o mesmo valor para K. Isso é a propriedade da unicidade, propriedade da exclusividade. É não ter a repetição dos valores. Então, gabarito letra D. Todos os atributos de K tiverem a mesma limitação em seus números de caracteres? Não. Todo atributo de K tiver a mesma limitação de número de caracteres, não tem nada a ver com limitar caractere, pessoal. Nada a ver. FCC 2017, TRF, quinta região. Um técnico inseriu um valor no campo chave estrangeira de uma tabela, sem que existisse o valor equivalente no campo chave primária da tabela relacionada. Ou seja, ele colocou um valor na estrangeira, mas não existia aquele valor na primária. Considerando o uso de um SGBD relacional, essa operação pode ou não pode? É bem sucedida ou não é bem sucedida? Será bem sucedida se a relação for N para N? Não, essa aqui não pode. Não pode. Será bem sucedida? Não. Viola a integridade referencial? Olha, é isso mesmo. Se eu coloquei um valor na chave estrangeira, eu não sou obrigado a colocar um valor na chave estrangeira. Não sou obrigado. Mas se eu colocar, esse valor tem que existir na outra tabela, na tabela referenciada. Tem que ser um valor existente. E ele disse que não existe sem que existisse. Então isso viola a integridade referencial. Irá falhar devido à dependência funcional? Não. Será bem sucedida? Não. Bacana? Olha lá. Fundação Getúlio Vargas, FGV 2017. A figura mostra a estrutura das tabelas produto, venda, cliente. Tá aqui, ó. Produto, venda, cliente. Pertencentes ao banco de uma empresa comercial. A tabela venda contém um registro para cada venda efetuada pela companhia. Sei lá, um registro para cada venda, né? A fim de preservar a integridade referencial do banco de dados, assinale a opção que indica a coluna ou colunas da tabela que deveriam ser chaves estrangeiras. Que colunas são as que deveriam ser chaves estrangeiras? Aí vamos olhar, pessoal. Vamos olhar para produto, ó, quais são as colunas dela. Nome, ID, produto, preço, peso e origem. Venda, ID cliente, ID produto, data, quantidade, imposto. Olha só em venda já. Já dá para a gente identificar, né? É quem faz relação com a tabela. Então, venda, eu tenho um ID para o cliente, ou seja, aponta para cá, e eu tenho um ID do produto, aponta para cá. Então, em venda, eu já sei que são esses dois. E ele quer justamente na venda. Então, é ID cliente e ID produto. São as minhas chaves estrangeiras. Veja que uma tabela não necessariamente tem uma única chave estrangeira, não. Ela pode ter mais de uma. Então, nesse caso, ela tem mais de uma. Ela tem um ID cliente para apontar para o cliente, para relacionar com o cliente, e ela tem um ID produto para relacionar com o produto. Questão bem legalzinha, né? Vamos lá. FGV 2017 BGE. Analista censitário. Em relação a bancos de dados relacionais, analisa as afirmativas abaixo. Uma chave primária. Olha lá, então vamos olhar um a um, né, pessoal? Vamos olhar um a um dos itens aí, tá? Uma chave primária identifica um registro de forma única, não podendo eventualmente assumir valor nulo. Perfeito. Chave primária identifica registro de forma única, não pode assumir valor nulo. Perfeito, correto, matou. Matou a pau. 2. Uma chave estrangeira não pode apontar para a chave primária da mesma tabela. Lógico que pode. Eu posso ter o autorrelacionamento, então isso aqui está errado. Posso ter uma chave estrangeira apontando aqui para a chave da mesma tabela. Tem essa regra não, esse impedimento não. Uma chave candidata é aquela que define uma combinação de atributos entre tabelas, mas não pode ser uma chave primária. Uma chave primária é aquela que define uma combinação de atributos entre tabelas, mas não pode ser chave primária, pessoal. É justamente dentre as candidatas que eu vou escolher a primária. Então, como é que eu digo que ela não vai ser uma primária? Muito pelo contrário. Então, ficamos aqui só com a 1, né? Ficamos só com a 1. Olha lá, FGV 2013, ALMT. ALMT. Vou até colocar essa aqui maior na tela. Com relação às definições dos diferentes tipos de chave,
em um projeto de banco de dados, analisa as afirmativas a seguir. Em alguns casos, olha, vamos lá, uma a uma, né? Em alguns casos, mais de uma coluna ou combinações de coluna podem servir para distinguir uma linha das demais. Mais de uma coluna ou combinação pode servir para distinguir uma linha das demais. Até aqui, ok, né? Se uma das colunas ou combinações é escolhida como chave primária, as demais são denominadas chaves estrangeiras. Não, pessoal. As demais são o quê? Chaves secundárias, alternativas únicas. Estrangeira não, filho. Estrangeira não, filhona. Você escolhe uma como primária, dentre as candidatas, as outras vão ser as secundárias, únicas ou alternativas. B2, né? Uma chave estrangeira é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. A chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. Professor, agora eu estou na dúvida, porque ela pode ser chave candidata, né? Então vamos deixar um asterisco no 2? Vamos deixar um asterisco aqui no 2? 3. Uma chave primária é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores não distinguem uma linha das demais. Opa, não, é justamente o contrário, é o que distingue. Então ficou quem? Só o item 2. Só o item 2. Então veja que esse necessariamente na chave primária, preste atenção aqui, ó. Preste atenção o que é que ele quer dizer com esse necessariamente, pessoal. Nesse necessariamente, ele não quer dizer que obrigatoriamente, né, que vai ser somente a uma chave primária, não. Ele quer falar aqui da restrição de integridade referencial, ou seja, se o valor está na chave estrangeira é porque ele tem que aparecer na chave primária. Ah, professor, pode ser na candidata também? Pode ser na candidata também, tá? Então, essas redações às vezes são bem confusas. Nesse caso aqui a gente foi salvo pelo gongo porque o outro item estava errado, né? Então, mas a gente vai ter que ir no feeling aí para conseguir identificar se ele está restringindo a chave primária, se ele quer saber isso ou não. Nesse caso, ele não quer saber isso. Ele quer saber da restrição de integridade referencial. Por isso que ele dá esse item 2 como correto. Vamos lá. FGV 2012, Senado Federal. Senado. Fabricantes de armas são obrigados a imprimir o número de série em cada uma de suas armas, identificando assim unicamente cada arma produzida. No modelo de dados para um certo fabricante de armas, existe uma entidade chamada arma, com um atributo chamado número de série. Com referência a esse cenário, para a entidade arma, número de série é um atributo do tipo... Que tipo? Número de série é que tipo? Se ele identifica a arma, identifica unicamente cada arma, ele é chave primária, pessoal. Ele é chave primária. Chave migrada, né? Ele é chave estrangeira? Não, ele não faz associação. Ele é chave composta? Não, porque ele só é um atributo. Professor, ele é chave alternativa? Se ele foi aqui escolhido, ó, ele que tá dizendo lá, ó, o número de série identifica-se unicamente cada uma. Então ele já está dizendo que essa que identifica. Então é a primária. Tá? A primária. Poderia ser uma alternativa se ela não fosse a escolhida. Como a questão está falando direto dela, então é a primária. Então morreu aqui o gabarito. Show de bola? Pessoal, olha só. Quantas questões aí nós fizemos de chaves. Acredito que vocês conseguiram aí consolidar esse entendimento das chaves, né? Essa característica da restrição de unicidade, da exclusividade das tuplas, diferenciar, né, a estrangeira. A estrangeira pode ser nula, a primária e as outras não. Beleza? Show de bola. Vamos embora. Vamos rumo à aprovação.